Olá, minha gente. Muito bem. Nós estamos vivendo um período de festas judaicas, muito importantes no calendário. E sempre nesse período me vem, pessoas vêm em inbox perguntando sobre o comportamento dos Bnei Noach em relação a essas festas. Na verdade, assim, eu preferi colocar isso em vídeo porque por várias vezes, ou em vários momentos, vários outros momentos, nós tivemos a mesma pergunta com relação a festas, com relação a Kippur, com relação a Pesach e etc. E a resposta é bem simples, gente, com relação a isso. Festas judaicas que envolvem Kedushá, ou santificação, são festas que não dizem respeito aos Bnei Noach, em hipótese alguma. E as razões são razões bíblicas e razões da tradição. Eu quero começar com vocês, então, usando o texto do livro de Shemot, primeiramente, Shemot, capítulo 19, verso 5, especificamente aqui, onde nós temos o seguinte: Ve'atai chamou a Tishmeu bekoli, ushmartem et beriti, ve'item li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Hashem, então, falando com o povo de Israel por meio de Moshe, diz o seguinte: e agora, então, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então serão minha propriedade particular, meu povo peculiar, porque toda a terra é minha. Verso 6 continua: Ve'atem tihiu li memchelet kohanim vegoi kadosh. E vocês serão para mim um povo um sacerdotal, um reino sacerdotal e um povo santo. Goi Kadosh. Goi Kadosh significa, então, um povo separado, distinto. Aqui nós temos, então, uma das razões, a primeira razão, talvez a primordial, a razão primária com relação às festas. Tudo aquilo que foi colocado para Israel foi colocado sob um contexto de Kedushá, porque é Goi Kadosh, povo santo, separado, distinto. E o que é exatamente Kedushá? Kedushá é distinção, separação. Ora, se essas festas fossem para que todos realizassem essas festas, naturalmente a Kedushá, a santidade de Israel, a separação, a sua distinção, e entendam, por favor, separação no melhor sentido possível, porque Israel deve ser diferente pela questão sacerdotal, isso é muito importante que se entenda. Estamos aqui nesse mesmo contexto, com relação ao reino sacerdotal que Israel seria, e também no contexto de santidade. Ora, a própria condição sacerdotal de Israel faz dela uma nação distinta, separada das nações do mundo. Isso não tem a ver com, de forma alguma, com favoritismo, mas tem a ver com funções diferentes. O povo judeu tem uma função específica no mundo, que é a função sacerdotal, e isso é bíblico. Isso não é brincadeira. E as pessoas não podem brincar com isso. As pessoas que dizem acreditar nisso, que dizem viver isso, não podem duvidar dessas coisas. Aqui está o texto, onde diz, então, que Israel é povo peculiar, separado, distinto, sagrado, consagrado, diferente dos outros povos do mundo, pela sua condição sacerdotal. Ora, tudo aquilo, então, que foi dado como mitzvot para Israel, em termos culticos, em termos que exigem Kedushá, separação, distinção natural, se pensar, então, que não seria para todas as nações? Muito óbvio. Então, partindo desse pressuposto, desse princípio, eu gostaria de compartilhar com vocês ainda outros pensamentos, sendo este o primeiro dele, a questão bíblica em si, porque eu acho realmente de fundamental importância, mas há outros elementos que eu acredito ser ainda muito, muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre o texto de Vaikra. O texto justamente é onde é apontada a festa de Sukkot, e nós temos a seguinte passagem que fala acerca da mitzvah específica. Selecionando aqui, nós temos Basukot Teshvu Shivat Yamim Kol HaEzrach BeIsrael. No livro de Levítico, capítulo 23, os versos 39 ao 43, nós temos muita coisa acerca da mitzvah dada a Israel
sobre a festa de Sukkot. E especificamente nessa parte que está selecionada, nós temos o seguinte: em Sukkot, ou seja, em cabanas, vocês deverão habitar, deverão morar, deverão assentar-se por 7 dias. Todo o natural em Israel se assentará numa sukkah, ou em Sukkot. Ha-Ezrach significa o natural de Israel. Naturalmente, nós sabemos que a Torá não joga palavras ao vento. Ela não joga palavras ao vento. Se a palavra Ezrach está aqui, está muito claro que a mitzvah foi dada ao natural do povo, ou seja, aquele que nasce como judeu. Não vou colocar aqui o contexto da conversão, obviamente. A conversão, obviamente, as pessoas fazem parte, então, desse processo todo. Estou falando de pessoas que não fizeram o processo de Giur, ou que não nasceram como judeus. Então, se o mandamento foi dado para o natural, é óbvio que as pessoas que estão de fora, ou que não fazem parte do povo judeu, do povo de Israel, ou que não fizeram um processo de Giur, estão, obviamente, fora desse contexto. Não há uma obrigação aqui e nem uma legitimidade em se cumprir essa mitzvah, sendo que ela é para Ezrach, apenas para o natural do povo. Seguindo em frente com relação a isso, nós temos aqui, nesta tela, a mitzvah específica, ou melhor, a berachá específica, para aquele que vai se assentar numa sukkah. E a berachá é lida da seguinte forma: Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav vetzivanu leishev b'sukkah. Ou seja, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste por meio dos teus mandamentos e nos ordenaste a sentar numa sukkah, ou sentar numa sukkah. A pergunta é: qual povo, fora, exceto Israel, foi santificado, Kidshanu, pelos mandamentos, pelos mandamentos do Eterno? E qual outro povo, além do povo judeu, qual outra nação, qual outra etnia, foi ordenada, Betzivanu, a sentar-se numa sukkah? Biblicamente falando, nenhum. Ninguém. Quem assim o faz, fora do contexto judaico, está fazendo por conta e risco próprio, por conta própria. Por quê? Na própria berachá, no fraseado da berachá, está nítida a ideia, Asher Kidshanu, que nos santificaste. Ora, qual povo fora do contexto judaico pode-se dizer, ou qual pessoa, estando fora do contexto judaico, pode-se dizer apta a dizer, não, eu fui santificado e fui ordenado a cumprir essa mitzvah? Essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Ela está simplesmente fazendo coisas da sua própria fantasia, da sua própria criação. E pior, está cometendo roubo. Roubo da herança judaica. Da herança da Morashat Yaakov, da herança de Jacó. Por quê? A ela não foi ordenado absolutamente nada. Ela não foi santificada coisa nenhuma. Pois bem, seguindo adiante, nós temos um comentário do Rambam, exatamente sobre Mishneh Torah, Hilchot Melachim, que é bastante polêmico e é bastante usado nesse sentido para, às vezes, dar suporte a esse tipo de pensamento. Mas o Rambam diz o seguinte, em Hilchot Melachim 10 e verso 10. O que ele diz ali é o seguinte, que não deve ser evitado que um gentio que deseja, então, cumprir um dos mandamentos da Torá, a fim de receber recompensa. Ou seja, o gentio não deve ser impedido. Porém, isso deve ser feito de acordo com a Halachá. Esse é um ponto importante. Agora, quais são os exemplos de mitzvot que o Rambam cita? Será que ele cita em Mishneh Torah, no Hilchot Melachim, será que ele cita algum mandamento que envolve Kedushá? Vejam vocês. Ele cita a ideia do sacrifício, que, aliás, isso já é previsto no próprio livro dos reis, quando da inauguração do Bet HaMikdash, do primeiro Bet HaMikdash, o rei Salomão, ele faz uma grande oração,
em que ele cita os gentios que trariam as suas ofertas de longe para fazer uma avodá, um serviço a Hashem. Então isso não é novidade. Os sacrifícios dos gentios, no contexto judaico do templo, eram aceitos. Porém, há que se entender o seguinte, nem mesmo no tempo do Rambam nós tínhamos um templo. Então, obviamente que essa ideia aqui, simplesmente, ela é, hoje em dia, ela é simplesmente não atuante. É uma mitzvah, ou é algo que seria possível, seria viável, mas nós não temos templo. Portanto, isso aqui, na verdade, não tem nada a ver com Sukkot. O segundo exemplo de mitzvah que o Rambam cita é a caridade, como está aqui, como vocês podem perceber, que se um gentil desejar dar caridade, fazer tzedakah, isso deve ser então entregue para o judeu. Porque segundo o Rambam, presume-se que o gentil está fazendo aquilo como uma gratificação, né, pelo sustento que ele recebe do judeu. Sustento, obviamente, espiritual também. Porém, portanto, então, em resumo, o que o Rambam está falando aqui é apenas sobre duas citações básicas de mandamento. A Korban, que é o sacrifício, que poderia ser aceito de um gentil, se ele quiser cumprir essa mitzvah, ou então tzedakah, a caridade. Ele não cita nenhum outro mandamento, nenhuma festa. Não existe festas aqui nesse contexto. Muito menos Sukkot. Por que o Rambam não cita? Obviamente, ele está tendo como base um midrash de halachá muito antigo, chamado Sifra, onde se repete a mesma ideia, que um gentil não pode cumprir mandamentos que envolvem kedushá, que envolvem santificação. Por quê? Porque, biblicamente, ele não foi santificado, ora bolas. Biblicamente, ele não foi chamado para fazer aquilo. Então, por que cargas d'água ele deveria fazer? Ou seria obrigado a fazer? Ou, pior, por que cargas d'água ele estaria, então, possibilitado de fazer? Fazendo, estaria simplesmente transtornando e se apoderando de uma herança que não é sua. O que é um crime grave na lei judaica e também na lei universal. Nós chamamos isso de gezel. Gezel é roubo. Comentando sobre Mishneh Torah, Hilchot Melachim, Perek 10 e também Halachá 10, a mesma passagem citada há pouco do Rambam, o Radbaz, ele diz o seguinte, e os mandamentos que exigem santidade, vejam bem, mandamentos que exigem santidade e purificação, e pureza, como, por exemplo, tefilim, Sefer Torah, ou seja, compor, escrever um Sefer Torah, mezuzá. Então, o Radbaz diz que não deve ser dado ao gentil para fazer. Por quê? Porque são mandamentos que exigem kedushá. Obviamente, kedushá é distinção, separação, repetindo. E nesse site, que é o Wikisugya, comentário sobre as responsas e sobre os textos, os comentários sobre a Halachá, nós temos o seguinte. המצוות שצריכות קדושה, אי אפשר לתת אותן לגוי, כי אינו יכול להתקדש, והיא סגולה המיוחדת לישראל. Ou seja, com relação a mandamentos que necessitam de kedushá, de santidade, é impossível dar aos gentios para que eles os cumpram. Por quê? Porque eles não podem se santificar. E yahol lehit kadesh. E isso é o quê? Vehi segulá hameyuchedet leIsrael. E isso é uma propriedade exclusiva de Israel, do povo judeu. Ou seja, esses mandamentos, com relação a festas que exigem kedushá, que exigem santificação, exigem purificação, pureza, tororá, são mandamentos unicamente dados a Israel, ao povo judeu, justamente pela sua condição sacerdotal. Antes de mais nada, é importante lembrar que o comentarista, o Radbaz, foi um eminente rabino, um eminente autor de responsas, que são respostas sobre a lei judaica, sobre a Halachá, e nós podemos encontrar aqui no site uma biografia dele,
que ele nasceu na Espanha, no século XV, e foi uma eminência na sua geração. Muito bem. O que surpreende bastante é a disposição que as pessoas têm de cumprir essas mitzvot, que são mitzvot exclusivas de Israel, Kiddushá, quando elas não foram ordenadas a fazer. Vejam, repito, não estou falando das pessoas que fizeram conversão, um processo de conversão, ou um processo de retorno, sei lá. Estou falando das pessoas que estão de fora, que não tem nada a ver com o contexto judaico, ou mesmo Bnei Noach, e que querem fazer essas festas. Isso não foi ordenado a nós. E isso é um desrespeito, é uma vulgarização, uma banalização da religião judaica e das leis judaicas, e é tratar a Torá como se fosse algo de brincadeira. É importante, é de suma importância que as pessoas tenham noção da ideia de Kedushá. Que isso não foi dado para os não-judeus. Os não-judeus têm as suas obrigações com relação a Sheva Mitzvot, os 7 mandamentos, de acordo com o próprio Rambam. Porém, eles não devem se aventurar nas 613 mitzvot de Israel. Principalmente essas que têm, digamos, questões que envolvem Kedushá. O mesmo tema é abordado pelo Rabbi Yosef Karo no Kesef Mishnah, onde ele trabalha essa questão de Kedushá, que isso não pode ser dado para o estrangeiro, para o não-judeu, porque isso exige Kedushá, exige santificação, exige a condição sacerdotal que não é inerente aos povos do mundo. A condição sacerdotal é inerente ao povo judeu, tão somente. E aí muitas pessoas, depois de tudo isso explicado, as pessoas chegam para mim e perguntam: mas o meu rabino tal, falou que eu posso fazer uma sukkah, etc., eu posso habitar nela. E, ele é um rabino muito conhecido, uma pessoa que conhece muito Halachá, muito Torá, etc. Meus amigos, eu conheço pessoas que aparentemente são ortodoxas, mas a ortodoxia que elas seguem é a ortodoxia do Luciano Huck, que vai na sinagoga em Kippur, no dia 31 de dezembro, acende velas para Iemanjá. Então, não me venham com essas histórias. Quem conhece Torá, quem conhece Halachá, quem conhece tradição, realmente, de fato, não é o fato só de conhecer, é o fato de respeitar. Porque muitas vezes conhece Torá, conhece Halachá, conhece lei judaica, conhece tradições judaicas, é judeu, é rabino, mas ignora tudo isso e faz o jogo da massa. Por quê? Porque as pessoas estão buscando esse sentimento religioso e simplesmente está cedendo aquilo que o povo quer, aquilo que a massa quer. Porém, na abordagem que eu sigo, que eu aprendi com os meus mestres, eu simplesmente repudio tais tentativas de banalizar a lei judaica, de banalizar a tradição, de banalizar a Torá. Respeito, acima de tudo, pela tradição e pela herança de Jacó. Porque essa é a função do Ben Noach, é realmente honrar Israel, honrar a lei judaica, honrar a tradição judaica, saber os limites da sua atuação, conhecer realmente, não ignorar, porque não adianta apenas ter o conhecimento teórico e ensinar errado. Porque eu digo, mais uma vez, assim como disse uma vez para um amigo, em tom de brincadeira, mas com bastante seriedade até, todo aquele que faz uma sukkah nesse momento, não sendo judeu, está brincando de casinha. O judaísmo não é brincar de casinha. Muito obrigado.